Como foi o mês de vocês? Rapidamente, se alguém quiser compartilhar como que foi absorver os conteúdos, se fez alguma mudança no seu dia, se contribuiu de forma prática para a sua vida na prática mesmo, um tanto do que foi compartilhado na última aula. Quem quiser, está aberto esse momento de trocas. Não foi? Foi. Foi? Maravilhoso. Para mim, de forma prática, foi bem interessante. Foi um mês bem intenso, de muito movimento, de muito trabalho e que foi muito crucial, assim, ter colocado todos os ensinamentos e aprendizados que a gente tem na prática, né? Quando, de certa forma, as coisas apertam e a gente dedicar com uma situação que nos desafia, é nessa hora que serve tudo o que a gente aprende, sabe, para ser colocado em prática. É a hora que isso tudo tem realmente fundamento, porque do que nos vale todo o conhecimento que a gente adquire, né, e que muitas vezes está muito direcionado a servir como médium, né, a receber uma entidade da passe, né, e este é um dos produtos, podemos dizer assim, da mediunidade, né? Mas ela atua em todos os níveis e em todas as manifestações, primeiramente para o próprio médium. Então, se a gente tem um monte de conhecimento e na hora, na vida prática, que a vida nos convida a ter fé e prática, né, dos nossos saberes, e a gente acha que não vai saber fazer, ou então, se eu estudo tanto, frequento tanto, trabalho tanto, né, me dedico, por que que isso está acontecendo comigo? Essa é uma pergunta que não é inteligente. Essa é uma pergunta que não é inteligente. Por que que mesmo eu me dedicando, estudando, indo na Umbanda, os desafios acontecem na minha vida? Né? Não é inteligente porque o desenvolver da mediunidade não nos torna imune aos desafios da vida. A diferença é que, tendo conhecimento e sabedoria, a gente lida com a situação a partir de um outro nível de entendimento, né? E essa é a prática, e é para isso que serve primeiramente para nós e depois para um outro alguém, para uma outra situação. Então, na aula anterior, a gente viu, né, de diferentes formas e foi conversando sobre um assunto que tem um tópico principal, assim, né, que é incorporação, não é possessão. Vocês recordam disso? Oi, gurias, sejam bem-vindas. Vocês recordam dessa aula? Boa noite, bem-vinda. De que incorporação não é possessão? O que ficou de entendimento, assim? Lembra que essa aula é uma conversa, a gente vai conversando, eu não fico aqui falando sozinha. O que ficou de você sobre a diferença de incorporação e possessão? Não ficou? A prof não passou o conteúdo direito aqui deu a aula passada? Não? A incorporação, não sei, é uma união, não sei se minha com a entidade que está junto, nós dois trabalhando junto. E que ficou bem claro para mim que, tipo, não toma conta de mim se incorporar, tipo, não vou pagar, vou estar ali presente e tal. Essas coisas assim, né? Porque antes se tinha uma ideia diferente, né? Então isso pra mim ficou mais claro na aula também. De que é um trabalho em dupla, sei lá. Um trabalho em dupla. É. Mas então, eu não fico
inconsciente, eu não sou possuído em uma incorporação, a gente não tem mais incorporação inconsciente? Todas as incorporações são conscientes agora? Ainda não. Embora a maioria seja consciente ou semiconsciente, ainda tem incorporação inconsciente. E mesmo assim não se trata de uma possessão, né? É sempre em algum nível, em algum momento, o ser que está ali, né, dono do corpo, está tendo algum aprendizado. Né? Então, por que a gente começa falando sobre isso? Porque no início aqui é importante a gente pegar as coisas básicas, porque quando a gente chega para um estudo de Umbanda, a primeira coisa é incorporar. Quem que eu vou incorporar, como é que eu vou incorporar, quem que são os meus guias, quem que é tudo isso, né? E é por isso que a gente está estudando dessa forma para ir organizando isso tudo e facilitando o trabalho dos nossos guias também, né? Mas uma das primeiras coisas que acontece é essas perguntas, né? É possessão? Onde é que eu tô? Eu fico consciente? Eu fico inconsciente, né? Incorporação é consciente ou inconsciente? O que é isso de estar consciente ou inconsciente? Então, quem incorpora e é consciente ou semiconsciente, tem algum mérito diferente de quem é consciente? Inconsciente? Vocês conseguem classificar assim, qual que é o melhor médium? Qual que é o médium que trabalha mais importante em algum desses níveis? Acho que não. Tem o mesmo valor, tem o mesmo... Só que funções diferentes, né? São trabalhos diferentes. E não maior, o melhor, mais importante. Porque isso tudo são muitos mitos, né? Que a gente fica ouvindo sobre a Umbanda em si. E até bem pouco tempo atrás, assim, eu considero pouco tempo, né? Porque quando eu ainda estava entrando na Umbanda, isso foi 2014, 2012, por aí. E tinha aquela coisa assim, de que o médium que era consciente, que lembrava das coisas, não estava completamente incorporado. Vocês já ouviram isso? Sim. Que se tu estava consciente, se tu sabia, se dava vontade de fazer xixi ou de tomar água, enquanto tu estava com a entidade, então é porque a entidade não estava completamente ali. E para que o trabalho fosse vocês criem, né? Na verdade. Eu vi porque lembrei do fato que isso aí era muito forte há anos atrás, em outros lugares. Aí diziam assim, o fulano é falso, se referindo à entidade, né? A entidade tal é falsa. Porque o médico estava consciente. Estava consciente. E teve um companheiro nosso lá que terminou os trabalhos todo xixizado. Já via. Porque ele não saiu porque não podia dizer que a entidade dele era falsa. Já Então, vi isso de forma prática, já aconteceu comigo, do médium ficar segurando o xixi, porque senão mostraria que a entidade dele não estava ali, que era ele que não a entidade, assim, ia acontecer isso, acontecer xixi, acontecer cocô, acontecer desmaio. Fala alto, Nelson, que fica gravado e a gente vai compartilhando. Uma vez eu estava com alguma necessidade física e tal, e eu fui no banheiro incorporar, e eu fui criticado. Foi chamado. Ou a entidade foi criticada, não sei. Sim. Mas... E é justamente alguns processos em que a gente continua semiconsciente ou consciente. O consciente ele está completamente presente, né? Ou seja, o corpo continua funcionando. Se a gente tomou 2 litros d'água antes de ir atender, é óbvio que vai dar vontade de fazer xixi, independente do tipo de conexão que a gente tem. Então, mais interessante, mais inteligente, a gente vai aprendendo a fazer perguntas inteligentes aqui.
Então, uma pergunta mais inteligente do que se a minha mediunidade é consciente, semiconsciente ou inconsciente, é qual é o meu tipo de mediunidade. Porque acontece, por exemplo, algumas mediunidades físicas e mecânicas que chama, tipo a de Chico Xavier, né? A mão dele funcionava independente. Tanto que ele tem um relato em que ele estava psicografando, né? Ou seja, uma mediunidade totalmente física, motora, e ele estava desdobrado, ou seja, ele foi chamado para uma reunião astral, ou seja, o espírito dele foi para outro lugar, ele estava consciente do outro trabalho que ele estava fazendo, enquanto o corpo estava numa incorporação mecânica. Né? Então, sim, a gente está falando de Chico Xavier porque essas incorporações mecânicas, físicas, automáticas, elas não são tão comuns. Mas são geralmente as que pegam no nível de inconsciência. Ou seja, não precisa nem estar inconsciente de não estar presente aqui. Eu estou aqui, vamos fazer de conta que eu sou Chico Xavier nesse momento. E eu tô aqui, eu sei que eu tô na sala, só que eu não tô me dando conta do que eu tô escrevendo. Embora eu esteja presente, eu não tenho consciência, porque foi pego para deixar um registro, né? Esse é um tipo para que a gente entenda. E algumas pessoas têm algum tipo de mediunidade que também trabalha com desdobramento. Acontece muito nesse tipo de mediunidade, por exemplo, a pessoa ficar sonolenta e dormir. Não acontece às vezes de você chegar assim, no espírito e dar muito sono e meio que pegar no sono durante a sessão, durante algum atendimento, e daí se deslocar para alguma situação, algum lugar, né? Ou seja, não está inconsciente também. Então é muito relativo, é muito mais valioso a gente se dedicar a perceber por qual mecanismo as nossas entidades, os nossos guias estão se comunicando com a gente, do que eu entender se eu estou consciente ou não, se eu estou vendo ou não o meu entorno, o que mais que está acontecendo, porque isso é muito individual e já não tem mais uma classificação que a gente possa dizer mediunidade auditiva, clarividente, de incorporação ou de algum outro tipo é um desses níveis, consciente, inconsciente, semiconsciente. Porque depende muito. Acontece também, né, e comigo é comum, enquanto eu estou incorporada, eu me sinto absolutamente presente. Ou seja, eu tenho consciência do que está acontecendo, eu vejo meu entorno, né? E quando a entidade sai, a pessoa às vezes vem falar comigo alguma coisa que foi dita e eu disse, não lembro. Mas ali naquele momento a sensação é que eu vou lembrar de tudo depois. Porque eu estou presente. Mas depois que a entidade sobe, que é um dos dialetos que a gente usa aqui, que a incorporação se encerra, não lembro mais. E às vezes quando a gente lembra alguma coisa, geralmente tem a ver com algum processo nosso também. E daí que vai uma coisa que é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso hoje, que é a conduta do médium, né? A ponto de reconhecer que se eu lembrei, eu não estou lembrando sobre aquela outra pessoa. Mas se não é comum de mim lembrar, e eu fiquei com aquele registro, se eu parar e ter um instante de discernimento, eu vou perceber que aquela é uma mensagem que serve para mim também. Porque todos os níveis de mediunidade, de incorporação, o primeiro a ser abençoado por este processo é o próprio médium. Mesmo que seja dando consulta, mesmo que seja em dia de sessão, o médium vem, recebe a sua entidade para dar atendimento, a primeira pessoa que é abençoada é o próprio médium pelo simples fato de conexão com essa entidade que é de luz. Ou seja, o corpo dela, os corpos dela já estão sendo irradiados por essa frequência, antes de ser passado adiante. Tá fazendo sentido para vocês?
alguma curiosidade, alguma dúvida, algum mito sobre isso, é consciente, é inconsciente, vale, não vale, tenho vergonha porque acho que a pessoa vai lembrar ou não vai lembrar, como médium, tenho receio quando me percebo totalmente consciente, será que sou eu, será que não sou? Alguma questão em relação a isso de vocês? Mais importante do que o tipo de incorporação, de mediunidade que a gente tem, é a essência dela. Então, assim, às vezes a gente se impressiona com alguma mediunidade que parece muito exacerbada. Porque eu vejo, porque eu olho, porque eu enxergo, porque eu sinto, né? E aquilo tudo, na verdade, é uma grande bagunça ali dentro. E fica muito impressionado porque consegue ver muito as coisas, né? Enquanto que muitas vezes uma pessoa que fica centrada, que não parece, embora a incorporação na Umbanda ela traga trejeitos, a gente vai falar sobre isso também, né? A essência, por mais singela e às vezes não perceptível, pode ser mais potente de que uma que faça estardalhaço. Faz sentido para vocês? Eu quero ouvi-los, eu tô falando aqui, tá assim, parece que tá tudo muito resolvido aí. Nenhuma dúvida na mente? Porque o fenômeno não é o que importa. O que importa é a energia que irradia. Então, muitas vezes, uma incorporação, a gente está falando hoje mais de incorporação mesmo, que é o tipo de mediunidade que é mais recorrente na Umbanda. E a gente já vai entender por que desenvolver a mediunidade. Na aula passada, a gente falou que mediunidade não é só incorporação. Mas como aqui nós estamos em um estudo de Umbanda, nós vamos hoje falar um pouco mais sobre a incorporação, justamente por ser um dos tipos de mediunidade mais comum dentro de quem desenvolve a partir da Umbanda, né? Então, quando a pessoa não está em um autocentramento, em um autoconhecimento e começa a se impressionar muito ou ter incorporações que dão um baque muito forte, que a pessoa passa mal, que dá desconforto, faz barulho, né? Isso pode dizer e mostrar muito mais o fato de a pessoa não estar se conhecendo e aquela energia ficar muito forte, do que ser uma incorporação mais forte de alguém que está silenciosamente fazendo o seu trabalho. Ou seja, quando a gente percebe, né, um médium que está ainda com esses processos tendo muitos desconfortos, ali possivelmente é mais sinal de um desequilíbrio mediúnico do que propriamente uma mediunidade muito aguçada. Faz sentido, Rei? Eu vou falando porque ele tem a experiência aí muito, muito maior, então quando tu sentir de trazer alguma inserção no que está sendo dito, por gentileza. Né? Então, para quê? Para que a gente vá percebendo através dos nossos corpos, porque médio de incorporação sente a incorporação de forma visceral, é comum a gente sentir no nosso corpo. Só que quando a gente não está olhando na nossa vida através do autoconhecimento, do autoestudo, essas coisas que vão mexendo na gente, quando a gente chega num terreiro que é lugar disso, o negócio fica muito aberto, né? E a gente às vezes se impressiona e pode até inclusive causar medo e receio para o próprio médium, achando que todo o processo mediúnico dele vai se dar dessa forma que incomoda, que gera desconfortos físicos, né? E isso vem também do que a gente já estudou e conversou, de que o processo mediúnico ele anda lado a lado com a pessoa saber sobre si mesma, sobre reconhecer a sua energia, sobre reconhecer
as suas forças e dar movimento para ela ao longo da vida no dia a dia. E aí que é quando a gente estava aqui ainda conversando antes de começar a aula, que é assim, a gente não tem um botão de liga e desliga que faz a gente ser médium em dia de sessão, que faz a gente ser médium quando a gente entra no portão do terreiro, né? A gente é médium o tempo todo. O que acontece é que médium de incorporação sabe, né, os seus guias de frente, guias de luz que nos acompanham, sabem que aqui é um lugar seguro para que haja a mediunidade de incorporação, por diversos fatores que a gente vai estudando ao longo do ano. Mas nos outros momentos da nossa vida, eles continuam nos acompanhando. E quanto mais discernimento a gente vai tendo desses sinais, sem que eles vão ficando muito fortes, exacerbados no nosso corpo, mais a gente vai mantendo a comunicação diária e constante com os nossos guias, não só quando a gente entra dentro de um terreiro. Então, quando o médium está com todas essas questões muito fortes, ali às vezes vem até um chamado da alma muito grande para que ele comece a olhar, ou até mesmo entrar em um terreiro, sentir a sua energia reverberando. É muito comum médiuns de incorporação iniciarem o seu caminho, por exemplo, num centro kardecista. Porque começam a sentir espiritualidade, começam a sentir as coisas e daí vão no Kardec. Quando chega no Kardec e de certa forma ali acontece uma incorporação, eles mesmos já avisam, ó, você é médium de Umbanda. Porque o mecanismo de incorporação não é o que é comumente trabalhado dentro do Kardec. Na Umbanda essa energia vem. E às vezes, quando a gente é realmente médium de incorporação, para que a gente se equilibre diante de todos esses efeitos que a mediunidade vem trazendo para a gente, não resolve um passe energético. Que é reiki, que é bênção, que é benzimento, que é imposição de mãos, a gente sabe de todo o valor que tem isso. Mas médio de incorporação, para muitos processos, precisa de passe mediúnico. Ou seja, uma outra entidade vindo e atuando e equilibrando a energia espiritual e física daquele ser. Por isso que quando a gente entra num centro de Umbanda, depois de percorrer e tá sem entender isso tudo, e é médio de incorporação, dá aquela sensação do cheguei. Aqui eu não sinto mais aquilo tão forte. Aqui é diferente. Vocês sentem isso? Eu acredito que sim, porque estamos em um estudo de Umbanda, em uma casa que é de Umbanda. É diferente, né? E não é mais nem menos. É só diferente. É só diferente a gente chegar aqui e sentir que aqui trabalha as energias de uma forma que tem afinidade com a forma que a energia trabalha no nosso corpo. Então, se tornar médium de Umbanda tem um estudo, tem esse processo todo, mas tem principalmente quase que fosse uma chave e fechadura na gente. Assim. Que é esse tipo de energia que bate e que completa, que faz a gente entender o fluxo energético e todas as sensações que o médium de incorporação sente, que é visceral, ou seja, a gente sente no nosso corpo. Uma das principais características de um médium de incorporação é a sensibilidade. Sensibilidade de chegar em um ambiente e não se sentir bem. Vamos falar das difíceis primeiro. Primeiro a gente morde, depois a gente assopra. Chegar num lugar e não se sentir bem. Encontrar uma pessoa e não se sentir bem. Ir em alguns lugares e não se sentir bem. Às vezes a gente não precisa nem estar na presença da pessoa. Uma chamada, um WhatsApp, alguma coisa que a pessoa envia e dá aquela coisa que não é se sentir bem. Ou seja, tem a afinidade, a sensibilidade de fazer não só uma incorporação de espírito, mas de energia. De fazer uma leitura energética através do quê? Da sensação do seu corpo. Lembra que é visceral?
Ou seja, a gente sente um taquicardia aqui, tô batendo no microfone. A gente sente um taquicardia aqui, um enjoo aqui, uma dor de barriga, uma dor nas costas, né? Porque médium de incorporação não incorpora só espírito. Incorpora energias, incorpora sentimentos, faz leitura energética do campo. Por isso, mais uma vez, a importância de saber quem é ele. Imagina se a gente não sabe como a gente tá e vem essas sensações ruins, a gente fica achando que é tudo sobre a gente. É muito parecido quando a gente acha que todas essas sensações é a gente, é muito parecido quando a gente acha que a entidade vem e é a gente também. Conseguem pegar o link da diferença? Diga, Rei. Só para acrescentar um pouco aí, aqueles que já são médios de Umbanda, já entraram para esse caminho, eles estão trabalhando sempre, 24 horas por dia. Então, onde tu estiver, tu está sempre a trabalho. Sempre. Olha, uma vez que tu escolheu esse caminho, de livre e espontânea vontade, usando teu livre-arbítrio, tu vai estar de serviço sempre da espiritualidade. E acontecem essas coisas que a Vanessa estava falando, tu entrar num ambiente, né, sentir alguma coisa, tu está sendo usado naquele momento para remover aquilo que é possível daquele lugar, daquele ambiente, daquela pessoa. E muitas vezes também acontecem coisas de tu estar em casa e do nada vem um pensamento de um acidente, de um assalto, de uma coisa assim. Tu nem entende, mas da onde surgiu isso? E claro que tu vai fazer isso, vai acontecer no teu mental, histórias com coisas e pessoas que tu te relaciona. Mas tu está sendo usado naquele momento para minimizar algum fato que está acontecendo em algum ponto da tua abrangência. Então acontecem coisas assim que às vezes a gente não entende, né? Não capta o teor daquilo, mas o médium que assumiu o caminho espiritual está trabalhando. O tempo todo. Por isso que a gente costuma muito dizer aqui sempre nos nossos trabalhos, não leve nada do pessoal, não leve nada do pessoal. E repete, não leve nada do pessoal. Porque o pessoal sabe que é teu. Se tu te conhece, tu sabe que é teu. Então te entrega, só se entrega ali um momento, deixa passar, fecha a porta. Não fica corinhando isso daqui. E daí sente enjoo, sente sono, sente dor de cabeça, tem diarreia, tem moléstia, tem enxaqueca, arroto, qual é o outro? Bocejo. Tudo isso são sinais de que ali está acontecendo uma transmutação energética através de você que é médium. Então assim, isso tudo não é um problema em ser médium. O problema está em a gente não saber como conduzir e lidar essa energia que é natural do nosso corpo e do nosso ser. Né? Essa a diferença. Médium não deixa de ser médium porque não sabe. Nenhum desses sintomas que a gente está falando aqui de mediunidade acontece só com quem sabe quem é médium ou com quem não sabe que é médium. Acontece com todo mundo que é médium de incorporação. Quem sabe vai conduzindo e vai lidando e vai, né, conhecendo, rezando, vai processando essa energia, transmutando. Quem não sabe costuma passar mal. E daí começa a achar que está com problema de alguma coisa, que está doente, daí vai no médico e não acha nada. Nós aqui não estamos desdizendo as questões médicas, não. Mas muitas vezes, né, depois de um acompanhamento ali, tu percebe que não é, muitas vezes está em desequilíbrio de mediunidade.
Porque é o corpo, a gente não sabendo processar e transmutar essa frequência, trabalhar através dela e daí ter esses processos. Então, muitos médiums descobrem que são médiums depois de descobrir que não estão doentes. É comum. Procurou, entendeu o que é aquela dor de cabeça, já fez exame de tudo, daí vai no centro espírita pedir ajuda. Ah não, já tentei de tudo, vou lá no centro espírita lá fazer um passe, fazer uma consulta e ver o que é que eu tenho, né? E daí chega aqui, chega no centro espírita, chega na entidade e assim, você já pensou em desenvolver a sua mediunidade? Simples assim. Simples assim. Então, nenhum desses desafios que a mediunidade traz, ela está, então, direcionada a gente saber ou não sobre ser médium. Mas sobre a gente saber lidar com isso de uma forma consciente e boa ou não. Então, o que acontece comumente também com o médium de incorporação? Quando ele passa por um estresse, quando ele passa por um trauma, uma dor, alguma coisa muito profunda que faz com que ele baixe a vibração dele, ele continua sendo médium em uma vibração baixa. Ou seja, o tipo de energia que ele vai se comunicar e conectar está em uma vibração mais baixa. Ou seja, aquilo tudo vai ficando mais pesado ainda. Ou seja, médium tem uma responsabilidade consigo de manter a sua energia elevada. Porque essa leitura de energia do ambiente não é só para quando a gente está se sentindo bem ou está fazendo um trabalho direcionado. Como o César disse, acontece o tempo inteiro. Se o médium deixa a sua vibração baixar, ele vai se conectar com entidades que estão nesse nível de energia. Por isso que a gente precisa muito se conhecer, se autoconhecer. Por isso que a maioria de nós aqui é mais comum a mediunidade semiconsciente. E isso é muito importante, porque justamente eu entendo assim como um processo que como humanidade estamos tendo junto com a espiritualidade, né? É aquele momento em que o semiconsciente faz com que a gente tenha a consciência daquilo que fica necessário para que a gente faça o trabalho com a gente mesmo depois. E vá organizando cada vez mais para que esses sintomas da mediunidade deixem de ser um problema e a gente passe a saber lidar com eles. Ou seja, eu nem sei dizer se eles deixam de acontecer. Ou, dentro da minha experiência, assim, né? Se eu deixo de acontecer, acho que não, mas eu já lido com eles de uma forma diferente. Eu já reconheço, né? É muito valioso um treino que a gente pode colocar na nossa vida, assim. Ao amanhecer, antes de qualquer coisa, perceba como que você está se sentindo. Como que você despertou para aquele dia? Feliz, triste, angustiado, leve, ansioso? Qual é a sua sensação? Porque no decorrer do dia, se você está muito feliz e no decorrer do dia você ficou triste, aquela tristeza é sua ou você mais uma vez teve a sensibilidade de pegar alguma energia do ambiente? E se a gente não faz este olhar, a gente pega aquela tristeza para chamar de nossa. Na hora que a gente pegou aquela tristeza que era do ambiente, que era de alguma outra pessoa e chamou de nossa, tem uma bagunça que acontece aí, porque a gente perde a capacidade de transmutar uma energia considerando nossa, porque não é nossa, então não funciona. Eu vou ficar procurando uma tristeza em mim se ela não é minha. E daí eu fico ali parada procurando aquela tristeza em mim e ela não é minha. Enquanto que se eu sei, eu digo, não, mas eu não estava triste hoje. Eu não tenho motivo para estar triste. Se eu não tenho motivo para estar triste, é alguma coisa do ambiente. Eu vou auxiliar elevando a energia, elevando a vibração, trazendo pensamentos positivos, mantras, afirmações, músicas, dança, abrindo a janela da casa, fazendo alguma coisa para que aquela energia passe, porque não é minha, eu acordei feliz.
Porque senão a mediunidade vai ficando difícil, né? Sem isso, tu pensa assim, mas eu não quero então. E o que chega de gente aqui, tipo assim, ó, não querendo de jeito nenhum ser médium, de jeito nenhum ser médium. Principalmente médium de Umbanda. Por que médium de Umbanda a gente ainda resiste mais? Porque a gente está falando muito da mediunidade de incorporação, que é bem da Umbanda, né? Então o que acontece? Às vezes o médium passou primeiro pelo Kardec, que não tem incorporação, então foi dito, ó, você é médium de incorporação. Às vezes passa pela Quimbanda, e daí chega lá, e daí incorpora, e depois percebe que na verdade tem algumas energias ali que já não condizem mais. E daí vão para Umbanda, ou às vezes até passam por uma Umbanda que se disse Umbanda, mas que fez algumas coisas meio misturadas ali, porque lembrem, Umbanda não trabalha com animais, não trabalha com sangue, nenhum tipo de Umbanda. E daí às vezes entrou achando que era Umbanda, que tinha incorporação, daí foi percebendo, ou seja, tudo isso é caminho que vai fazendo a gente se reconhecer e a gente se perceber. Mas tem aquele receio que é, depois que desenvolve a mediunidade na Umbanda, não tem mais jeito, não tem volta. Tá preso, não pode sair daquela casa, se sai da casa, teus guias te abandonam, o guia fica na casa, o guia é da casa, o guia não é da pessoa. Entendeu? Nessa ideia, não é uma verdade isso. Mas a ideia é quando a gente tem medo de, então se eu vou lá e vou desenvolver, daí eu não posso mais sair, pra gente entender isso, a lógica disso é assim, ó, o guia que tu recebe, o caboclo, o preto velho, né, que tu recebe, não é da tua egrégora espiritual, é da casa, que estava esperando alguém chegar para incorporar e fazer o trabalho. Daí se tu sair da casa, tu vai sem teus guias, porque eles não são teus, eles são da casa. Essa não é uma verdade. Os nossos mentores, os nossos guias, as entidades que trabalham com a gente, estão com a gente. O nosso desenvolvimento, autoconhecimento, aperfeiçoamento vai liberando as comunicações com essas entidades com o tempo. Por isso que perguntas essas não são inteligentes. Quem é a entidade? Qual é o meu tipo de mediunidade? Isso é uma coisa que precisa ir acontecendo com a guiança dessas guias espirituais e principalmente com o comprometimento do autoconhecimento. Porque médium de Umbanda não é mais cavalo. O que era cavalo? Era lá um tempo atrás, que era realmente todo mundo inconsciente. Mas pensa lá na época que surgiu a Umbanda, né? E que surgiu justamente para romper o fato de falar que os espíritos era uma coisa de elite. Só que quem estava incorporando ali eram humanos. E de repente vinha uma senhora falando sobre sexualidade livre, um senhor falando sobre abertura de caminhos, e você pode romper com esses padrões da sociedade que te limita. Era muito desafiador para o ser humano dar passagem para essa informação, porque era tudo muito novo, então era mais inconsciente. Hoje a gente já tem mais permissão, hoje isso já é mais falado, hoje as mulheres têm mais espaço, hoje os homens também têm. A gente também está aprendendo o espaço e o respeito entre essas relações. Então a gente consegue falar mais sobre isso, a gente não precisa mais ser tão inconsciente para a entidade vir e trazer a sua mensagem. E daí esse nível de conexão com essa entidade vai acontecendo conforme a gente também vai perdendo os tabus. Como que eu vou incorporar, como que eu vou trabalhar com a minha guardiã, com a minha pombagira, que vai falar para as mulheres sobre liberdade, sobre respeito, sobre saber dizer não, se aquilo é um absurdo para mim? Não é coerente. E aqui não tem incoerência na espiritualidade. Então, muitas vezes, a gente começa a limpar essas condutas antes de a gente sentir que realmente tem aquela entidade. E depois que a gente fez o trabalho interno, ela começa a se aparecer, ou ela aparece, deixa uma mensagem, deixa um tema de casa,
fica um tempo sem aparecer, até que você organize no seu âmago do seu ser a informação, a energia que ela te deixou até um próximo encontro. E isso não é o que a gente precisa estar ansioso e curioso para responder. Faz sentido para vocês? Ninguém tem curiosidade para saber quem é seu santo? Quem é que vai incorporar? Como é que é o nome da entidade? Depois que descobre que é uma preta véia, qual é o nome da preta véia? Qual das Oxum? Quem é o meu guardião? Eu sei que tem um Exu, quem é o Exu? Né? Essa resposta, quando ela vem a partir da conexão direta do médium com a entidade, ela toca no âmago do nosso ser, que de um jeito que qualquer pessoa que te diga outra coisa, você vai dizer não, porque eu senti. Ou seja, é uma verdade que nunca mais ninguém vai conseguir tirar de você. E uma certeza depois desse encontro é que aonde quer que você tá, você sente aquela energia. Independente da casa, independente se trocou de religião. Gente, quem é médium de Umbanda e deixa de ser médium de Umbanda, não deixa de ter seus orixá. Não deixa de ter seus orixá. Pode até começar a entender como santo, como deva, como outros deuses, entendeu? Mas quando a gente vai fazer o sincretismo, vê que é a mesma energia. Ogum, São Miguel, não São Miguel, São Jorge, mas eles são tudo dos azul aí. Não é muito distante também, entendeu? Então, assim, por quê? Porque conecta com a essência daquela frequência e toca o coração. Daí a gente chega numa coisa que realmente transforma. Então o objetivo da incorporação, antes de auxiliar outras pessoas, é transformar o próprio ser em alguém melhor. O homem e a mulher que está ali trabalhando em um ser melhor. Melhor para si mesmo primeiro e depois para os outros. Esta é a ordem. E querer quebrar esta ordem ainda é não assumir a responsabilidade sobre o trabalho interno que precisa fazer consigo. Ou seja, se eu já sei o nome do meu guardião, pronto. Pronto. Agora, quando se faz o caminho para encontrar o guardião e ele mostrar o nome dele, e ele se mostrar, mais que o nome, mostrar a energia dele. Alguém já sentiu esse encontro além de mim aqui? E se eu te disser que isso é mentira, tu acredita? Não. É essa a diferença. Do que quando a gente vai e alguém diz pra gente que é aquele orixá, e daí vai em outra pessoa diz que é outro orixá. Qual é o orixá que é, então? Se um me diz que é um, outro diz que é outro. Quem que é? E tem um detalhe muito importante aí em algumas casas, que dependendo do conhecimento do titular da casa, ele dá nomes diferentes. Nomes diferentes, porque ele não conhece aquela entidade, não sabe trabalhar com ela, então ele pega uma que é mais fácil, que é mais conhecida. Sabe, você tem tal entidade. E aí sai daquilo acreditando naquilo. Mas Tem só essa a própria entidade. pessoa para saber Mas mesmo, né? a entidade que trabalha contigo está se lixando por isso. Ela vai trabalhar do mesmo jeito. As primeiras conexões que eu tive, assim, com o nome, que eu peguei e falei o nome, foram repetidas às vezes, assim, do jeito que tu quer me chamar, minha filha. Se esse nome você entende com isso e consegue me chamar e fica melhor para você, tá tudo bem, eu sou eu aqui com você. Ou seja, é essa energia que independe do nome que a gente dê, mas que a gente sente quando se aproxima. E tem um detalhe importante escondido atrás disso aí. Que acontece isso justamente para te trabalhar a tua fé. A pessoa que não recebe de cara tem que trabalhar a fé. Não acreditar
Primeiro nega. Tem alguma coisinha aí que precisa. E depois. Ah, se é o Pai de Santo que me deu o nome, eu acredito, mas se eu ouvir, eu não acredito. E a sua fé é conexão direta. A gente não está aqui dizendo a importância de nenhum desses lugares, dessas pessoas e dessas informações, mas ressaltando a importância do sentir o toque no seu coração, de sentir aquela presença vibrando no seu coração. Um médium de incorporação, ele tem dois caminhos. O do amor, da aceitação de tudo isso que sente e vive e vê da forma que é única em cada um. Ou a dor e a negação, do não quero mais sentir isso. São esses dois caminhos. Por que a gente sente isso? Vem de uma história da alma, ok? Estamos aqui entendidos sobre reencarnação. Nossa história não começou agora. A gente veio de antes e vai além. Então, algumas coisas de antes nos trouxeram até aqui, dentro desse propósito, dessas manifestações, desse corpo, dessa realidade em que estamos, né? Então, o antes nos trouxe até aqui. E o que a gente está fazendo aqui já está organizando para onde a gente vai. Então isso envolve coisas muito maiores. E que, mais uma vez, não é inteligente a gente querer fazer parar. E sim entender, organizar, liberar os extremos que, né, às vezes, como eu falei, um médium que não está consciente da sua mediunidade ou baixa sua vibração, acaba se atrelando a muitas coisas. Então, o primeiro processo é a limpeza desses campos, para que daí a pessoa comece a se conectar com a sua energia de uma forma mais leve e amorosa. Não vai deixar de sentir aqueles mesmos sintomas, porque lembrem-se, médio de incorporação sente de forma visceral. A gente sente no corpo também. Mas se aquilo nos assusta, se aquilo nos apavora, se aquilo nos impressiona, faz a gente já conectar com outro tipo de energia do que tipo respira, confia, reza, né? Um médium, ele precisa orar e vigiar. E é importante a gente saber que Umbanda é rito. Umbanda é rito, a gente gosta de rito, a gente gosta de ritual. Tudo é um ritual. Isso aqui que a gente está fazendo é um ritual, uma sessão de Umbanda que abre, passa defumação, toca os pontos, as entidades chegam, as entidades sobem, defuma, fecha o trabalho, é um rito. Ou seja, a nossa vida vai se tornando um rito. Ter um lugar na nossa casa que seja sagrado, que seja um altar, que a gente se sinta à vontade, tenha algum símbolo ali. Não precisa ser uma imagem, mas que tenha uma pedra, que tenha algo que faça a gente se sentir bem e que de alguma forma a gente tenha como altar. Uma das coisas que dificilmente um médium de Umbanda vai trabalhar sem é vela. A gente gosta de vela, né? Então, assim, compete em estar sentindo essas sensações todas e recordar que, por ser médium intermedia o campo material com o campo espiritual, ou seja, tem uma egrégora, eu vou lá e eu rezo, eu oro, eu acendo a minha vela e eu elevo a minha pergunta e o meu propósito, para que eu me conecte com a minha entidade de luz e de amor para fazer aquele trabalho, porque é bem mais fácil quando a gente lembra que não é bem a gente que faz. A gente só disponibiliza energia e para de brigar com o trabalho. O conhecimento ajuda. Mas se a gente não lembra da entidade, aí que o negócio dá uma enroladinha, porque a gente fica querendo fazer tudo com a gente mesmo, com a nossa humanidade. Como médium, a gente intermedia o espiritual e o material. Então a gente precisa perceber as coisas na matéria e lembrar que tem uma conexão espiritual para receber orientação de como fazer isso. É a hora que a gente ora,
É hora que a gente acende uma vela em oração. E que depois disso, e o tempo todo, a gente vigia. A gente vigia as nossas emoções, os nossos pensamentos, o tempo todo. Que nem César disse, do nada eu tô lá fazendo as minhas coisas super tranquila e começo a achar que alguém sofreu um acidente de carro. E a primeira pessoa que a gente vai pensar são as nossas pessoas que estão na rua viajando, por exemplo. Né? E às vezes é só uma energia de impacto que está perto da gente. Às vezes é, mas como que a gente organiza isso? Elevando, orando, rezando e percebendo, eu recebi esse estímulo, ele é meu, ele não é meu. E é a prática que nos leva a isso. É a prática, é a fé, é a confiança, é o autoconhecimento, é a autopercepção de si mesmo. Mas acho que fé é talvez um dos ingredientes mais importantes. Eu não sei, assim, mas tem um cara aí que se chama Jesus e ele não parecia gostar de uma fé muito cega, né? Ele gostava que questionassem ele. Ele gostava que perguntassem a ele. Ele gostava dos inquietos. Vocês já assistiram aquela série The Chosen? Tá no Netflix? Tá muito incrível. Eu gostei muito dela. Porque trouxe uma leitura tão próxima e que deu para ver todo o processo de Jesus escolhendo os apóstolos dele. E eram muito humanos. Eram muito humanos. Se a gente tem o nível de humildade e de confiança no nosso ser, a gente olha assim, eu poderia até ser escolhida. Tamanha a minha humanidade e a minha vontade. As duas andando lado a lado ali. Por quê? Porque eram seres muito humanos. O próprio que ele escolheu para levantar, né, a igreja, Pedro, precisou andar sobre as águas para acreditar em Deus. Quem somos nós para não questionar, não perguntar, não ajoelhar, não acender uma vela e não rezar pedindo orientação? Por que a gente acha que isso ainda é não saber? Por que a gente ainda acha que a gente precisa saber de tudo e esquecer que ser médium é justamente se conectar com as nossas entidades o tempo todo, além da incorporação? Porque a incorporação vai acontecer aqui dentro, ou dentro da casa que vocês vierem a escolher e desenvolver. Mas incorporação não é o tipo de mediunidade que a gente sai atuando na rua quando está caminhando. Ali é intuição, ali é percepção, ali é leitura do seu campo energético, leitura do campo energético da onde a gente está. Para que muitas vezes a gente vai colocando um monte de coisa no saquinho para chegar aqui no dia da incorporação e resolver, sim, porque se resolve com incorporação. Lembra que a gente falou aqui médio de incorporação, muitas vezes o passe não resolve? Por quê? Porque tem que ter aquela mesma energia que toca o ser. É frequência, vibração, é tipo assim, 110 por 110. Tomadinha certa com tomadinha certa, encaixando. Então a gente pode dar, muitas vezes, organizar, amenizar, né? Mas sabendo que precisa chegar no dia da incorporação, no passe, para receber aquela frequência e organizar algumas coisas que somente o passe mediúnico vai resolver em médio de incorporação. Faz sentido? Então, assim, a gente já falou isso na aula passada e a gente vai falar rapidamente mais uma vez. O problema é ser médium? É um problema ser médium? Vocês consideram na vida de vocês um problema ser médium? Não, pelo contrário. Ou o problema é não saber lidar com a mediunidade? Porque
Porque, amores, imagina no momento que a gente está em harmonia com isso, e agora que a gente já falou um tanto, poder perceber que isso tudo vai acontecer para que a gente auxilie outros irmãos, para que a gente auxilie o ambiente por onde a gente passa, sim. Mas já imaginaram a guiança para a nossa vida, para a nossa tomada de escolha, para os nossos sims e os nossos nãos? O vou, não vou, quero, não quero. Ou aquele momento que a gente está quase saindo e de repente não vou. E sabe respeitar aquilo, e quando vê aquele ônibus que a gente ia pegar, quebrou. Só que naquele dia eu resolvi ir de Uber. E daí eu não me atrasei. Porque, mas daí eu vou ter que gastar, se eu for de ônibus eu vou... E daí vê lá que o ônibus estragou, e daí foi de Uber, pagou o Uber, mas chegou no horário do encontro. Entende? Vai sentir no corpo. Mas como uma guiança, para que a nossa vida vá se organizando nessa forma. Porque não é a gente não viver isso tudo e chegar aqui no dia que vai dar passe, que vai atender, e achando que se a gente não deu conta de tudo isso na nossa vida, a entidade vai vir e vai trabalhar no mesmo nível energético de se a gente tivesse com a nossa vida em dia. E pode acontecer, inclusive, de a gente não sentir a frequência dela se a gente não estiver coerente. Por quê? Porque a gente não tem a vibração para se conectar na essência que ela trabalha. Então, às vezes vem uma outra entidade, às vezes vem, ela trabalha com o médium antes de atender para organizar a energia do médium, para que ela possa fazer o trabalho dela. Dentro da experiência de vocês na vida, isso tudo está fazendo sentido? Vocês estão percebendo essas nuances? Principalmente para quem não é médium da casa, que não está atendendo, assim. Está fazendo sentido para vocês? Vocês se debatem com essas coisas? Com essas sensações? Ou já estão entendidas? Já mais claro, mais entendido, já tem a percepção. E já vai conseguindo conduzir também? Sim. Então, entende que mais do que ser importante para a gente atender, é a gente dar conta da nossa vida? E dar conta da nossa vida envolve muitas vezes a gente perceber que algumas coisas não são exatamente do jeito que mentalmente a gente gostaria. E esses insights acontecem sempre que nós estamos em oração. Não precisa ficar na frente do altar rezando o dia todo. Mas a gente tem como ir praticando manter o nosso estado de oração em qualquer lugar que a gente esteja. Mesmo quando a gente está tomando um chimarrão, um café com as amigas, conversando, lavando uma louça, tomando banho. Nossa, quando eu estou tomando banho é um dos rituais de maior conexão que eu tenho. Tanto que eu me organizo, assim, porque o que vem de insight, e às vezes eu até me esqueço e vou pro banho meio de forma automática, quando eu tô lá lavando a minha cabeça, quando eu vejo eu tô falando comigo mesma, contando uma história de por que eu tô falando disso. E daí eu vou ver o que eu tô falando e é oração. Até que a nossa vida se torne um rito, um grande rito, o tempo todo. E quanto mais a gente simplificar isso e não desritualizar, entende? Quanto mais simples a gente fizer, mais tempo a gente consegue se manter em oração sem precisar parecer que está ali tendo que rezar o tempo todo. Ou seja, escovar dente é sagrado, tomar banho é sagrado, cozinhar é sagrado, limpar a casa é sagrado, ir para o trabalho é sagrado, cuidar dos nossos amores é sagrado. Tomar banho, fazer as necessidades fisiológicas é sagrado. Namorar é sagrado. Quando a gente entender que tudo isso faz parte, mas colocar a nossa presença e a nossa vontade ali, qualquer momento é momento para uma conexão com a entidade e com os nossos guias.
que começam a vir de diferentes formas. A gente vai estudar diferentes tipos de mediunidade, para que vocês comecem a perceber qual dessas, além da incorporação, pode atuar com vocês. Mas a gente precisava começar pela incorporação, por quê? Porque é a mais comum dentro da Umbanda. Embora, mesmo com a incorporação, haja mecanismos diferentes de uma incorporação para outra. Ou seja, se eu vou descrever para vocês como que é para mim incorporar, e pergunto para a Irce, para o César, para a Bina, para a Vanessa, como que é para eles, e vocês forem ouvir, quem ainda não tem esse tipo de trabalho, vocês vão dizer, mas não era desse jeito, ela está falando que é daquele jeito. Porque é diferente para cada um. Graças a Deus. Porque assim a gente não tem como seguir uma formulazinha e não tem como se negar o autoconhecimento e a autopercepção. Se fosse para todo mundo igual, era só a gente ficar seguindo aquela formulazinha, né? E lembra, a Umbanda é cristã. Aqui tem Jesus Cristo. Jesus Cristo gosta que questione. Ele não gostava de uma fé cega. Ele gosta que questione. Ele gosta que a gente mostre a nossa humanidade para ele. Para que a consciência possa vir e educar essa parte. Agora, se a gente ficar se mostrando para Deus como santinho o tempo todo, não, eu não posso. Porque agora eu sou santa, eu sou médium, eu estou dando aula lá pro pessoal. Não estaria nesse mundo. Como é, agora que eu estou dando aula pro pessoal, como é que eu vou dizer que às vezes eu fico brava? Se eu não levar para Deus que eu tô brava, como que eu vou receber um entendimento de como lidar com a minha braveza? E olha que eu sou brava. Não parece, Deus? Eu lido com ela, eu vou lidando. Tem duas primas minhas aqui pra dizer ali, ó, que confirmar. A carinha aqui de calminha, às vezes não é, eu sou brava. E muito. Viu? Tinhosa. Mas se eu não parar e dizer assim, Deus, eu tô brava, eu tô da cara com essa situação. Como que eu vou levar minha humanidade pra ele pegar e dizer, olha só, então em vez de tu olhar pra cá, tu olha pra cá. Enquanto eu não dizer pra Deus que eu tô brava, eu vou continuar batendo a cabeça e tentando do meu jeito, porque eu não vou ter uma boa nova ideia de como fazer isso. E aqui a gente tá falando de Deus, tá falando de Jesus, mas pode ser os guias. É tudo diferentes linhas, assim, para trazer a mensagem até a gente. Então, às vezes vem por Oxum, por Oxóssi, por Exu, por Pomodia, por Preto Velho, por Nanã, Iemanjá, Oxumaré, Ogum, Xangô, o que mais? O que eu falei? Ciganos, Obaluaê, uma galera, a depender do nível de informação que a gente está precisando receber. Então, às vezes, a gente fica muito assim, né? Eu sou filha de Oxum e fico rezando e pedindo sempre que seja Oxum que me traga uma mensagem. Oxum vai falar de auto-amor, de autocuidado e tudo mais. Agora, quando eu preciso fazer um negócio em mim aqui, ó, acabar, morrer, quem vai vir falar comigo não é Oxum. E daí eu fico lá esperando a energia de Oxum. É rezar e perceber a energia que nos atua, que nos toca. E confiar. A confiança, ela pode adquirir um processo que é uma crescente. A confiança, a fé, né? E eu acho que é bem salutar para a gente ir fazendo essa prática, né? Porque se a gente não tem confiança de que um ato pequeno, de uma informação pequena que a gente recebe, na hora que o ato for grande, vai ser mais desafiador. Então que a gente comece a realmente valorizar as coisas pequenas. E elas aparecem às vezes de um jeito que parece bizarro, fútil muitas vezes. Hoje eu vou usar tal cor de roupa, hoje eu vou de carro, hoje eu vou de trem, hoje eu vou por este caminho, hoje eu vou por aquele. E aquela coisa pequena que a gente muda, e quando a gente muda, que seja a cor da blusa que a gente botou diferente, é simples assim os primeiros passos.
A cor da blusa que a gente botou diferente num dia que a gente não estava se sentindo bem com a gente. E de repente um monte de gente começa a dizer, como tu ficou bonita com essa cor? Não melhora? Não melhora receber um elogio? Ali também tem Deus. Simplesmente porque a gente se permitiu sair daquela roupa que ia nos deixar fechadinho e dizer, não, deixa eu ajudar a elevar a minha vibração. E colocar algo que faça a gente se sentir melhor e que nos ajude e que aquilo irradie e mostre para o nosso entorno. Porque agora vem o assopra depois do morde. Médio de Umbanda não é só para ficar pegando as coisas desafiadoras do caminho. Não é o tempo inteiro sentindo enjoo, sentindo energias densas. É sentindo a presença de Deus em todos os lugares. É sentir uma boa guiança, é ter vontade de entrar numa loja e encontrar uma pessoa que tu não encontrava há muito tempo, ou que tu venha muito combinando e não encontra aquela pessoa. E daí mesmo ali um abraço, este encontro acontece e muda alguma coisa e consegue, enfim, marcar o tal do encontro que nunca saiu. É perceber a alegria em ver o sol e o dia amanhecer. A chuva cair e trazer a temperatura que vai refrescando um pouquinho. É perceber esse arzinho fresco que está entrando agora e ajudando a gente nesse mormacinho que deu com a chuva de agora. É agradecer o prato de comida que está na mesa. A água encanada, gente, vocês já pensaram nisso? A gente tem água encanada. A gente tem luz elétrica. A gente tem água potável. Quando a gente vai se dando conta disso tudo, a gente vai percebendo várias outras coisas no nosso dia e vai se nutrindo dessas energias, vai se nutrindo dessas forças e vai ficando feliz por nada, porque a alegria e a conexão com o bem-estar também é visceral. Ou seja, a gente também sente alegria no nosso corpo. A gente também tem um dia muito bom. E se conecta e tem insights e tem informação e precisa parar para organizar uma coisa que não sabia como resolver, se dedica, se posiciona para fazer aquilo, tem uma boa ideia e resolve tudo aquilo que parecia entroncado num dia, chega um novo emprego, chega o resultado de um exame positivo, um bom diagnóstico, uma boa melhora, um entendimento do desafio que a gente está passando e mesmo assim reconhecer que ele é valioso. E essa parte é incrível. É incrível. E faz com que médiums se sintam bem, mesmo em situações muito desafiadoras. E quer dizer que não está transmutando e não está passando toda aquela energia por ele? Não. Mas ele está sentindo tudo aquilo e está trabalhando a partir de um outro nível de consciência, ou seja, a dor, o sofrimento, a fome, a sede, a angústia, tudo é sentido de uma outra forma também. Assim como quando a gente baixa a nossa vibração, a gente conecta com energias mais desafiadoras e vai tudo ficando mais difícil, quando a gente aceita reconhecer esses pequenos dádivas diárias, a gente eleva a nossa vibração e trabalha tudo também por um outro nível de consciência. E daí começa a valer a pena. Porque a gente sabe e a gente não precisa mais enfeitar e tentar ter um falso otimismo, né? No sentido de dizer que não tem nada de desafiador acontecendo lá no portão de fora. Otimismo não é dizer, não, o mundo não tem problema, tá tudo incrível. Isso é até um otimismo tóxico, porque tá desafiador pra caramba lá fora. Mas é entender que, apesar dos desafios, eu sei lidar com essas energias e eu consigo me colocar bem e eu consigo, aonde eu estiver, ser uma parte da manifestação divina, atuando nessas frequências mais elevadas.
e fazendo com que a gente realmente sinta menos os efeitos destes desafios lá fora do que muitas pessoas que estão inconscientes brigando com a sua mediunidade estão sentindo. A mesma pessoa, no mesmo lugar, dois médiums, um pode estar achando aquela situação horrorosa e passando muito mal, e o outro pode estar aprendendo e tendo altas conexões e insights no mesmo lugar, com a mesma situação. Qual a gente escolhe para a nossa vida? Essa é uma escolha do que você faz com isso que Deus lhe deu, que é um dom divino de intermediar a matéria e o espírito. Médium, meio, intermediar. Perguntas? Questionamentos? Coisas que vieram de possibilidades na cabeça de vocês? Está todo mundo tão quietinho hoje? Nada? Tem que pedir para o Mauri cortar daí. Essa parte que eu peço para perguntar e ninguém fala nada. Então lá depois, e aí? Bom, a gente falou também sobre alguns mitos de incorporação, né? Então assim, quer dizer que depois que eu me tornar médium de Umbanda e médium de incorporação, eu vou resolver todos os problemas da minha vida sem que eles me deem trabalho? Não. Não? Quem mais acha que não? Quem acha que sim? Quem nunca ouviu, por exemplo, a gente que é médium de Umbanda e vai em alguma outra religião, ou vai conversar com a pessoa de alguma outra religião, e daí a pessoa olha pra gente assim, tá, mas teu santo não te dá o que tu pede? Se tu tá lá e tu fala com o teu santo, tu faz tudo pro teu santo não te dá o que tu pede? Como é que tu tá passando por isso se tu tá lá e o teu santo te deixa passar por isso? Ninguém, só eu que escuto. Como que pode estar lá, fala direto com o santo e tá passando por isso? Então, teu santo não fala com Deus, não sabe falar com Deus, porque se soubesse, né? Se Deus estivesse contigo, por que Deus estava te deixando passar por essa situação? A gente não ouve falar sobre isso? Não ouve as pessoas nos questionando dessa forma? A gente vai passar pelas mesmas coisas que a gente passaria se não fosse médium. Mas a gente tem a possibilidade de passar por elas de uma forma diferente. É só sobre isso. Passamos pelas mesmas coisas. Não estamos imunes a nada. Porém, a gente pode não se debater por não saber lidar com essas sensações todas e fazer disso um aprendizado, um auxílio, e daí tu sai da escolha de trabalhar isso com a dor e começa a trabalhar através do amor. Então sim, médium de Umbanda vai ter questões na sua vida para resolver o tempo todo, que nem alguém que não é de Umbanda. Ah, mas tu é tão espiritualizada, essa eu escuto um monte. Tu é tão espiritualizada, como pode estar sentindo raiva? Gente, eu já caí nessa, né? Já caí nessa algumas vezes, que agora como é que eu vou sentir raiva? E daí a gente vai segurando a raiva. E a raiva é incrivelmente maravilhosa quando a gente organiza ela e faz a gente tomar atitude, porque ela faz a gente ter o ímpeto da atitude. Ela faz a gente saber dizer não. Ela faz a gente querer dizer sim. E no momento que a gente não pode sentir raiva, a gente fica apático para a vida, a gente deixa de tomar decisões na nossa vida, por não poder sentir raiva. Ah não, mas agora tu tá lá, né? Tu vai lá na tua religião e daí tu volta triste, mal-humorada. Tem uma diferença entre eu não estar sabendo ler e tem uma diferença em eu estar lidando com as minhas coisas humanas também. No momento que eu sei que são minhas, eu tenho o direito de ter um dia triste também. Desde que eu entenda aquela tristeza, dê passagem para ela e me reorganize. Mas não faz com que eu esteja sempre bem, positiva, radiante, todos os dias, o dia todo. Outro mito. Trazemos o seu amor de volta em 3 dias.
ouviram essa? Ah, tem um trabalhinho pra isso aí, coisa mais linda. Entende? Não é Umbanda, tá? Não é Umbanda, esse tipo de negócio aí não é Umbanda. Tá tudo bem, tem cada um fazendo seus trabalhos aí, mas Umbanda não faz isso. Umbanda não traz ninguém pra vida de ninguém, não amarra ninguém na vida de ninguém, não prende ninguém na vida de ninguém. Umbanda é liberdade e respeito o livre-arbítrio de todos os seres. Se eu respeito o livre-arbítrio, eu sou aqui entidade, eu respeito o livre-arbítrio de outra pessoa, como é que você pode dizer pra ele que ele vai voltar pra tua vida se ele não quiser voltar pra tua vida? O que importa para quem está sentado na frente da entidade é aquela pessoa. É como que eu trago o amor da sua vida, você mesmo. Esse amor a entidade de Umbanda traz. Esse amor o desenvolvimento mediúnico traz. O nosso amor por nós mesmos. E que ele nunca nos falte. E que não nos abandone. Este amor a Umbanda traz. E só este. O restante é tudo sincronicidades, tudo arranjos reencarnatórios e infinitas possibilidades aí, que é outro assunto. Então não, Umbanda não traz seu amor de volta em 3 dias, nem 7, nem lá. Traz você de volta para você. Isso ele faz, se você quiser se aventurar nesse caminho. É um caminho sem volta se tu for lá entregar tua cabeça pro santo, porque é isso que a gente ouve desse jeito, eu tô falando como é que eu ouço, né? Tu for lá, tu entrega tua cabeça pro santo, se tu um dia desistir de fazer esse negócio, a tua vida vai empacar. Tu vai estar presa pra sempre agora dentro da religião, porque tu entrou na religião. Verdade? Não, porque aonde a gente vai levar a nossa egrégora espiritual. E a gente, como eu disse antes, a gente pode até não estar mais dentro da Umbanda, mas eles vão estar com a gente. O que faz pra gente sair da Umbanda sem que a vida comece a dar errado lá atrás? Continuar dando conta da sua vida, porque você vai continuar sendo médium. Tá entendendo? Então você vai ter que continuar percebendo quem é você, quais são as suas energias, se isso é seu ou não, independente se você está na Umbanda ou em outra religião, ou até em nenhuma religião, porque, gente, conheço médiums incríveis que não estão em religião e dão conta das suas vidas, porque dão conta de reconhecer a sua energia e trabalhar em si, e de alguma forma buscam aquilo ali. A diferença de médium, de incorporação, e faz com que muitas vezes a gente dê voltas até chegar aqui, é o fato aquele que eu falei. Tem passe que precisa ser espiritual e não só energético e vibracional por causa da chave e fechadura. Ou seja, a gente fez um acordo antes de vir para cá. Isso não faz com que você precise e deva fazer algo, mas entenda que por ter mediunidade de incorporação, muitas vezes é só com o passe de uma entidade que você vai organizar sua energia. Por isso que a gente recebe aqui o Instituto Universalista Pai Benedito. Somos universalistas, mas o nosso chão é Umbanda. E a gente recebe gente de todas as religiões aqui, que estão em outras religiões, que muitas vezes nos dizem como diabo, mas que já perceberam que vem aqui, toma um passezinho, organiza as coisas e volta lá para sua religião. Quando precisar, volta aqui de novo. E tá tudo bem, mas é o autoconhecimento de perceber quando que precisa estar aqui, quando que precisa. Mas de uma forma muito interessante e sincrônica, a gente acaba caindo num passe de entidades, sempre que é de um passe de entidade que a gente precisa. Então, nem que seja meio arrastado, meio combinado, meio convidado, vamos lá comigo, que eu não quero sozinha, quando vem a pessoa foi lá e recebeu aquilo que precisava para organizar a sua energia, seguir mais um pouquinho a sua vida, volta depois de novo, segue mais um pouquinho. Então, pode sair sim, desde que pode sair em qualquer momento. Para que a sua vida continue dando bom depois de sair de uma casa de Umbanda, é continuar dando conta da sua mediunidade, da forma que você escolher.
por que então ser na Umbanda? Se eu posso sair daqui e continuar vivendo, se eu posso sair a qualquer momento, mas por quê? Então, se eu tenho essa energia, se eu tenho essa conexão, se tudo isso que eu tô falando aí reverbera em vocês, por que na Umbanda? Tem outras religiões de incorporação. Por que Umbanda? Vocês já se fizeram essa pergunta? Sim? E já se deu uma resposta? Quer compartilhar com a gente? Eu acho que é exatamente pelo amor, pela leveza. Pelo simples, tá? Não mistifica nada. O preconceito está muito dentro de nós. Então é desconstruir isso. Vou precisar... Fala, amor. Eu muito pelo chamado da Umbanda mesmo, porque aquela que estava falando que muitas vezes o médium precisa primeiro ir lá pro espiritismo, né? Eu fiquei mais de 20 anos dentro do espiritismo, porque eu não queria aceitar a Umbanda. E aí quando eu cheguei aqui foi justamente aquilo que tu falou. No dia que eu entrei aqui, eu estava chegando em casa, foi o sentimento que eu tive. Né? Então é muito pelo chamado mesmo de estar na Umbanda. Alguém mais? Só complementando, antes também, uns 15 ou 16 anos, também estive na Kardec. Mas aí chega a semana, parece que aquilo não preenche, não sei explicar. Pelos preconceitos, a gente acaba fugindo, vai fugindo. E aí chega uma hora que você vai desconstruindo tudo isso, a reflexão, a reforma, o sentido. E é lindo esse trabalho que o kardecismo faz com os médiuns de Umbanda, né? Porque eles vão trabalhando e organizando isso tudo justamente para que haja a possibilidade de ser um caminho de amor. E eu estudei muito dentro do Kardec. É incrível, eles são muito estudiosos. E o que a gente está fazendo aqui, de trazer o estudo, é justamente respeitando essa necessidade do estudo para o médium, né? E é lindo esse movimento. Então, que independente de ter sido no Kardec ou em alguma outra religião, e nesse momento você sente o chamado pela Umbanda, que no seu coração, assim, você encontra a verdade de que não está atrasado. Não está atrasado. Este é o exato momento. E tudo que veio antes capacita, abre caminhos, né, para se chegar até aqui. Então, a gratidão por tudo o que veio antes faz com que aonde a gente chegue também se faça um caminho de amor. E que não precise ser difícil estar aqui também. Embora sempre tenha, como a gente falou, sempre tenha os seus desafios que são nossos e são humanos, né? Então, sim, o Kardec faz um trabalho incrível. Limpa esses preconceitos, vai facilitando, porque muitas vezes a entidade chega lá e é a mesma que vai chegar aqui. Só que lá, porque, amores, guia espiritual e entidade de luz sabe se comportar onde quer que esteja, tá? Aonde quer que esteja. Uma entidade de luz, ela sabe se comportar e respeitar o lugar onde ela está. Sempre. Então, às vezes, a gente estava lá no Kardec com um mentor e chega aqui e já não caboclo. A gente vai dizer, não, senti aquela mesma coisinha que eu sentia lá, aquela energia, aquela chavezinha mexe no mesmo lugar. Tu sabe, isso não era o doutor fulano de tal? E aqui é o pajé? Não importa o nome, o que importa é a mensagem, sempre. Então, o movimento que faz a gente ser médium de Umbanda
além de toda essa busca de entendimento dos nossos processos físicos, emocionais, essa coisa visceral que a gente sente, tá nesse aconchego no coração. A sensação de cheguei. Eu fiquei um tempo fora da religião, não da Umbanda. A gente fala de religião, a pessoa às vezes acha que é, eu sou de religião. Quando a pessoa fala pra mim que é de religião, eu pergunto, qual? Porque você tá no católico, tá na religião também, entendeu? Não é só a gente que é de Umbanda que é de religião, tem uma galera, vários de qual religião tu é, filha? Então, mas quando eu estava na religião, mas em outras religiões, eu fiquei um tempo sem. Passei muito tempo no catolicismo, um tempo entre católico e Kardec também. Depois fiquei me aproximando da Umbanda e teve um tempo que eu fiquei longe de nada, longe de tudo, assim. E foi um momento que chegou um dia que eu peguei e disse assim, eu preciso de um grupo, não dá mais sozinha. E foi falando isso pra minha mãe, que conhecia a Irce, que disse que vinha aqui, e eu vim aqui, e quando eu cheguei aqui, foi essa sensação, cheguei. Mas partiu de um momento de oração. E eu converso com Deus assim, tipo, pai, eu tô meio perdida aqui, entendeu? E daí tô sentindo falta, tem algum lugar ali que é pra eu estar e que pode dar uma acomodada nesse vazio, nessa sensação. Peça, conversa. E não sei, mas eu acho que ele nunca deixou de responder ninguém. Acho que não. De um jeitinho ou do outro, através do canal mediúnico de cada um, ele sempre dá o sinal. Mas se você está ainda pensando, será que é de Umbanda, será que não é? É através desse movimento aqui dentro. Esse movimento, eu quando falo, estou aqui falando, meu coração está assim. Que parece até uma dor, contar para vocês. Parece até que está doendo. De tão movimentado e expandido que fica, né? Dá nesse momento assim, tipo, parece que tem umas borboletinhas, mas parece que dói também. Porque expande. Se eu não reconheço essa energia, usando de exemplo, eu posso dizer que eu estou com um problema no meu coração, que eu estou ansiosa, e eu estou simplesmente sentindo a vibração dessa sensação que, quando eu digo para vocês que é onde mexe no coração, tá mexendo aqui no meu e me dizendo sim, é de Umbanda. E esse é um caminho, amores. Esse é um caminho. Mais uma pergunta que peguei aí, que não estava aqui, mas é comum. Então, todo médium de Umbanda incorpora? Sim ou não? Não? O que faz se não incorpora? Doido, tô quase. Nem todo médium de Umbanda incorpora. Às vezes incorpora, deixa de incorporar. Às vezes não incorpora, acho que não vai incorporar nunca, quando vê incorpora. Tem resposta pronta para isso? Não tem. Tem a conexão de sentir intermediário. Tem gostar disso aqui tudo. Então, além da incorporação, como que faz para saber se é de Umbanda? Gosto de uma vela, gosto do incenso, gosto de um copinho d'água, de umas ervas, um banho de erva, uns escaldapés, umas defumação. Gosto disso tudo? Não gostar. É meio difícil se não gosta, porque é o jeito que esse rito trabalha. Então, se você gosta disso, assim, né, que as pessoas vão, teus paranauê lá, vai fazer tuas mandingas, teus batuque, né? Tem que gostar de fazer isso. Porque sim, para um médium de Umbanda é importante manter a sua energia elevada para não ficar passando trabalho o tempo todo. E isso envolve tomar banho de ervas, isso envolve defumar a casa, isso envolve ter um altarzinho, que seja uma pedrinha,
né? Mas aquele lugar que tu para, que tu acende a tua vela. Já disse que um bandista gosta de vela? Não gosta de vela. Então, tem que gostar do rito. Além de sentir isso tudo no coração, essa energia que toca e expande, tem que gostar dessas coisas também, para se manter bem neste caminho. Então essas são algumas dicas pra gente ir percebendo, né? Alguém aqui não gosta de banho de erva? Tu não gosta de banho de erva? Não que eu não gosto, eu não tenho hábito. É? Mas tu já É fez? muito raro. Mas tu já fez? Sim. E quando A fez, tu se sentiu? Andréia fez uma massinha e me deu, tem lá na geladeira acho que 1 ano. Um dia que hoje, às vezes eu vou na cerimônia, eu tomo um banho e eu faço. Mas é muito difícil. É, e se tu mesmo preparar ali quando tu tá sentindo alguma coisa, Já fiz tentou? com a Arruda, me deu o sentimento, um dia que ela me levou de Arruda e eu fiz de Arruda. É, e foi bom? Auxiliou no processo? Sim, mas eu gostei de ir como um borrifador, não banho. Sim, mas entende? E trazendo assim, e também buscando as afinidades, mas sentir que tem algo a ser feito e trazer os elementos juntos para fazer um trabalho. Eu sou muito das pedras e incenso, muito, Sim. muito. E daí, né? Vai achando. E às vezes vai abrindo e vai despertando outras coisas, mas é importante esse processo, porque Umbanda é rito. Umbanda gosta desses processos. E quando a gente se abre para esse movimento e entende, né? Que às vezes, não tô conseguindo me sentir bem, e daí, sei lá, será com uma pedra, com um cristal, será com um banho de erva, será com uma defumação, fazer alguma coisa para ajudar a processar e sentir a diferença. Isso é Umbanda. Isso é Umbanda. Esses são os nossos ingredientes, né? Entidade precisa da gente para se desenvolver? É para isso que médium de Umbanda incorpora? Porque a entidade precisa da gente para ela desenvolver? Acho que é o contrário. A gente precisa muito mais. Mas é um trabalho conjunto também. Né? Sim, porque ela também está evoluindo. Ela também está evoluindo, mas não que ela precise da gente, é diferente a ordem de entendimento disso, assim, né? Porque a gente se conecta com entidades que são parte da nossa família espiritual. Então, tem um comprometimento daquela entidade com a gente. E no momento que a gente faz um bom trabalho, auxilia também, mas a intenção é sempre primeiro pela gente. E daí que muda o olhar sobre isso, não terceirizar. Eu não estou aqui porque o meu santo precisa que eu esteja. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu estou aqui porque eu preciso. E disso saem outras coisas que são muito maravilhosas, porque eu fazendo bem para mim mesmo, muitas coisas boas surgem disso. Eu acho que pelos tópicos aqui que eu trouxe para falar para vocês, a gente fui falando como fui sentindo, então não está bem na ordem como eu coloquei, mas é melhor ainda do jeito que sai. Eu estava fazendo uma revisada para ver se eu não tinha deixado nenhum tópico. Então que nesse mês agora, até a nossa próxima aula, a gente possa ir percebendo essa conexão. E que com simplicidade, ou seja, é mais ou menos assim, ó. A vela de Ogum é aquela coloridinha, eu queria rezar para Ogum e eu só tenho uma vela amarela em casa, eu não vou rezar para Ogum porque eu tenho a vela só amarela e não é a vela de Ogum, não. Acende a vela e reza para Ogum. Acende a vela e reza para Ogum.
Algum gosta da espada de São Jorge, mas eu só tenho uma arruda, a arruda é de preto velho, mas eu queria fazer um negócio aqui comigo, mas o que eu tenho é a arruda, pega a arruda. Simplifica. Óbvio que ajuda, porque o que é uma vela colorida? É cromoterapia. A cor vibra numa frequência, cada cor vibra numa frequência. Quanto mais elementos que vibrem na frequência do que eu quero, contribuindo com o processo, mais energia fica, mais mensagem eu mando para o meu inconsciente. Então quer dizer que é inútil? Não, não é inútil. Mas se na hora o que eu preciso, o que eu tenho é aquilo que eu faço, simplifica. E reza. E reza. Até que a gente vá conseguindo trazer esses hábitos para nossa vida, sem que fique aquela coisa assim, ó. Tá, então agora, hoje é dia de Umbanda, eu tenho que ir lá tomar o banho, eu tenho que ir lá tomar o passe, né? Então eu vou fazer as coisas aqui certinha, não vou comer carne, não vou escutar minhas músicas lá mais dançantes, vou só escutar mantra o dia inteiro, no dia de vir pra sessão. Daí chega nos outros dias e escuta, faz todas as outras coisas. Também não. Também não. Por quê? Porque daí cada vez que a gente escutar a música ou comer carne, a gente vai achar que a gente não está sendo espiritual naquele momento. E daí começa um conflito gigante na nossa vida. Então não come carne se quando comer carne não te faz bem. Porque você fez essa escolha, não porque aquele dia é dia de ser espiritual. Porque como eu disse, às vezes quando a gente está no churrasco com a família, às vezes quando a gente sai para dançar com as amigas, às vezes quando a gente está caminhando, ali também é um processo espiritual. Então que os nossos hábitos vão se organizando até que a gente não entre em conflito. Então, tipo assim, se escutar esse tipo de música não me faz bem, então eu vou escutando outras, e não só porque aquele é o dia de eu ir tomar um passe. Que daí o conflito é maior, a gente dificulta todo este processo. Vale mais a pena comer a carne e escutar a música no dia que vim fazer, do que só naquele dia não fazer. Porque daí o que acontece? Fica difícil de chegar aqui e tomar o passe. Vocês já passaram por isso? Se a gente bota um protocolo imenso de coisas que a gente tem para fazer, para ser espiritual e ser digno de vir receber um passe, qualquer coisa que a gente faz atrapalha o nosso caminho, a gente para no meio do caminho e não vem tomar o passe, vem tomar o passe. Se pesou na sua cabeça que você talvez não devesse ter comido carne, ou não devesse ter falado da vida do fulano naquele dia, aproveita aquilo e vai organizando em todos os dias da sua vida, não só no dia de vir tomar passe ou no dia de vir trabalhar na sessão de Umbanda. Isso é ritualizar a vida. E não vai fazer de a gente que fica rezando o tempo todo e é chato e não ri e só fala de Deus. Até porque Deus está em todas as coisas. Tudo que a gente fala é em Deus. Certo, amores? Certo. Alguma questão? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Que bom. Foi produtivo para vocês? Sim, bom. Lembrem-se que esse é um estudo aberto, então sejam sempre muito bem-vindos e quem mais vocês sintam que possa interessar esses movimentos. Próxima aula a gente vai começar a falar de tipos práticos de mediunidade mesmo, né? A incorporação usa de todos os outros, então a gente precisava entender bem esse processo, porque ela não é separadinha, as coisas aqui não ficam caixinhas fechadinhas. Então este é o primeiro, para que a gente pudesse quebrar essas ideias todas. Lembrem-se que os vídeos estão disponíveis no YouTube, logo esse vai estar também, assim como todas as palestras aqui do Instituto. Então podem encaminhar para pessoas que não estão vindo aqui, que vocês sintam que esse conhecimento pode contribuir. Porque a gente vê quando tem um médium, que é médium e está passando perrengue, né? Manda um videozinho lá para ele entender e já é um grande serviço que a gente faz por todos nós.